Saiu, meu querido, a continuação de um dos filmes mais malucos da Netflix até hoje, né? Vamos falar de O Poço 2. Pois é, trazendo uma nova protagonista que se conecta com o protagonista do primeiro filme, mas trazendo outros mistérios e mais perguntas. Por exemplo, as crianças, o que as crianças têm a ver com a história? Ficam aparecendo ali, inclusive tem a conexão com o final dela. O que aconteceu no final com a Perempuan, a mulher lá? O que de fato a gente teve quando ela foi lá pro fundo? Qual que é a resolução disso? Que muita gente, obviamente, assim como o primeiro filme, não vai entender. Nesse vídeo vamos explicar todos os principais pontos do início ao fim. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre um filme agora que tá em alta aí, primeiro lugar da Netflix. Quero falar de O Poço 2. É a continuação do filme que o primeiro saiu em 2019, que fez muito sucesso também, mas que até hoje muita galera é confusa com esse filme, e esse 2 vem pra deixar a galera mais bugada ainda. Você sai do final do filme perturbado da cabeça, basicamente. Esse é o tipo de filme, então requer explicações pra diversos pontos, e eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar. Então antes de começar, não esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal se você quer mais vídeos como esse, sobre filmes, séries e tudo mais. E assim, de cara eu devo dizer, né, é bem importante você ter visto o primeiro filme pra poder estar entendendo o segundo, até no final do segundo, né. Não entendeu? Assista o primeiro filme, a Netflix coloca, né, porque a própria Netflix sabe muito que a galera assiste filmes esporadicamente, assim, o 2 já, só porque tem alta ali, sem ter visto o primeiro. E eu tenho certeza também que tem gente que vai cair nesse vídeo aqui só tendo visto o 2 e tá com preguiça de ver um e quer entender melhor. Esse vídeo aqui vai te ajudar também se você não viu um. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas que viram o primeiro filme, com certeza, quando ficaram sabendo que teria o 2, ou simplesmente viram o título lá do 2, imaginam o seguinte, que agora coisas maiores vão ser esclarecidas. A expectativa pra isso aqui é trazer mais explicações pra essa mitologia que é do poço, desse lugar, dessa prisão que as pessoas estão. Quem tá por trás disso tudo? Quem são as pessoas? Como é que isso realmente funciona? E todas as outras coisas, mas esse filme, no geral, escolhe por não explicar isso tão bem. Aqui temos uma história de redenção, com uma protagonista diferente, mas que se conecta ao protagonista do primeiro filme. Inclusive, se passando antes dele. Esse é um ponto. João Vitor, mas ela encontra o cara lá do primeiro filme, como é que se passa antes dele? Calma, vamos lá. Isso aí é ponto pro final pra gente poder explicar. Vamos com cautela. Assim, dá pra dizer de cara que a gente tem uma história construída muito parecida com o primeiro filme. É tipo, a estrutura da história e até a forma como o filme termina é tudo muito parecido. Só que aí a gente tem uns pontos adicionais pra explicar que até explicam o primeiro filme melhor. Primeiro, eu já quero começar com um ponto que a maioria dos espectadores que assistem vão ficar em dúvida, até porque é uma das primeiras cenas do filme. A questão sobre as crianças. As crianças brincando ali, se divertindo num espaço completamente aleatório. Isso aqui eu creio que a maior parte dos espectadores comuns da Netflix, que são pessoas que não estão ali com o objetivo de pensar demais, nem nada do tipo e tal, vão ficar em dúvida, realmente, porque é um negócio muito confuso. De cara, eu posso dizer aqui pra você que essas crianças têm muito a ver com a questão da protagonista e a temática sobre redenção. Por quê? Durante o filme a gente tem a introdução pra gente dessa protagonista, que é a Perempuan, né, que chegou ali recentemente e basicamente carrega uma culpa por ter deixado uma criança morrer no seu passado. É uma parte da estrutura da história. Ela carrega essa culpa, então ela quer buscar uma redenção por isso. Ela quer se redimir e é isso a temática dessa protagonista nesse filme. Basicamente aqui a gente tem, sem tanta introdução como no primeiro, né, o foco nesse local, no poço em si, que são os vários andares que as pessoas ficam presas ali misteriosamente e que vai descendo a mesa andar por andar com a comida, só que no geral as pessoas nunca dividem, as pessoas que estão nos andares mais inferiores geralmente não chega comida, sendo que cada um desses pratos são pratos personalizados para cada pessoa que tá ali no poço. Cada um pediu um prato específico, mas as pessoas de cima muitas vezes vão acabar comendo muito mais os pratos dos outros e embaixo as pessoas não vão comer, sendo que a cada mês que passa as pessoas são mudadas de andar ali, né? Acordam em andares diferentes. Em um mês você pode estar no andar 12, super bem, ali em cima vai chegar mais comida. Outro mês você pode estar no 157 e não ter nada de comida pra você, porque as pessoas não pensam entre si. E assim, o primeiro filme apresentou a proposta, inclusive do protagonista lá, né, que aparentemente não veio dele, já tinha outras pessoas que faziam isso, a proposta das pessoas se organizarem e tentarem viver em sociedade, ou seja, cada pessoa, inclusive começando pelos lá de cima, os privilegiados, cada pessoa comer somente o seu prato, somente o seu pedido, com o seguinte objetivo, para que todo mundo, até os que estão lá embaixo, que são os geralmente prejudicados,
tenham comida, tenha exatamente o prato que as pessoas pediram. Ninguém coma além do que pediu. E aqui nesse filme, assim como o primeiro filme propôs, as pessoas estão tentando se organizar. Vão se comunicando entre os andares pelo buraco ali, né, de onde a mesa passa, pra falar, não, coma só o seu, coma só o que você pediu, não coma além. E a gente já tem essa introdução dos novos personagens. A Perempuan, que é a protagonista, junto com esse cara, que é o Samirtin, eu acho que esse é o nome dele, né, que já é um problema. Ele chega ali, tá questionando essa lei que eles criaram, não quer comer só o dele, ele quer comer mais. É uma pessoa que o início do filme é muito focado nesse dilema dele de aceitar, é muito difícil. A Perempuan, principalmente que tá ali com ele, fazer ele aceitar essa lei, essa regra, até que a gente tem a primeira situação sinistra dos membros lá de cima não colaborando e o caos acontecendo, né? A gente tem pessoas que se rebelam em relação a essa lei. Grupos de certas pessoas de alguns andares que não querem concordar com isso, eles só querem que siga o padrão normal. Comeu o tanto que tem ali pra você e quem tá lá embaixo que se ferre. Isso faz com que a mesa desça ali, com outras pessoas já brigando, uma batalha, pessoas morrendo. E aqui é meio que o primeiro baque que esses personagens novos, que acabaram de entrar no poço, estão presenciando. Eles estão aprendendo como é que é ali. Tipo, tem essa lei, é difícil de implantar essa lei, vão ter pessoas rebeldes, mas eles precisam seguir. Só que o cara lá, o Samirtin, o companheiro da Perempuan, é o mais complicado nesse sentido. Isso faz ele se revoltar, tem vários dias que ele não come, porque justamente ele tenta seguir a lei, mas as pessoas de cima não seguem, então tá atrapalhando. A pizza dele, que é o que ele quer, não chega. Mas o que incentiva mais o lado dele tentar aprender e pelo menos tentar seguir a lei é o outro cara que tava no andar de cima, que no meio dessa bagunça acabou chegando vivo ali, né? A companheira dele morreu, mas ele é um dos caras que pregam essa lei, que estão lá firmes defendendo. Então ele bate o pé e é difícil. Ainda mais porque ele apresenta mais dos métodos de lei que eles criaram ali. E é aí que começa a ser criado o dilema do negócio. Porque a proposta inicial do filme é que essas pessoas estão criando essas leis justas e tudo mais, porque aí todo mundo vai poder comer. Só que os métodos que tem dentro dessa lei que começam a ser questionados aqui no filme. Por exemplo, o seguinte, esse cara, né, que chega lá tentando pregar a lei certinho, depois que a companheira dele, do andar dele, morre e outras pessoas morrem ali no poço, ele prega e defende ali, ensina pras outras pessoas que a comida desses outros que morreram deve ser jogada fora. E, tipo, eles não podem, as pessoas que morreram, esses que estão aí vivos, não podem comer a comida dos que morreram. Que, assim, claramente é algo difícil de se aceitar e o filme vai avançando nesse sentido pra mostrar o quanto a lei é rígida num ponto que chega a não ser aceitável pra protagonista e faz ela virar de lado. Mas antes dessa virada de lado, a gente tem a questão do Samirtin lá, os problemas dele, um ponto que é muito importante de se ressaltar, que é uma referência do filme, é o dilema do Samirtin aqui no passado, né? Ele conta que largou a matemática por conta do dilema dos números imaginários. Ele cita ali, por exemplo, sobre a raiz quadrada de -1, que resulta num número imaginário na matemática. Então ele largou a matemática porque ele não quer acreditar em algo que não corresponde à realidade física do universo. Porque, de fato, raiz quadrada de -1 dá um número que a matemática chama de número imaginário. Então não é algo real, é a forma como a matemática usa pra resolver. Ele só quer acreditar no que é real. E esse princípio, ele se conecta muito com o final do filme e pra explicar muito, tá? Aqui já é introduzida a questão da imaginação, porque eu já te adianto, boa parte do que a gente tem no final do filme é imaginação, é imaginário, tá? Já é um ponto aqui que as motivações desse cara já trazem do final. A gente tem na sequência da trama, né, a conclusão pro dilema do Samirtin, a conclusão da vida deles, porque de repente passa o primeiro mês, né, que eles estavam no andar 24 ali, tava tranquilo, agora eles vão pro andar que é tudo mais difícil, vão pro 180, onde não chega comida. E fica tudo mais difícil de aprender, fica tudo mais difícil de aceitar, e ele não quer aceitar isso, e justamente por isso ele decide abrir mão da própria vida. Ele pula no buraco lá do poço e vai embora. Que leva pra gente pra sequência da história. Perempuan vai ter uma nova companheira, né? Agora acordando no andar 51. Um andar até que bom. A gente tem uma mulher que é colocada ali junto com ela, que inicialmente a Perempuan acha que é uma novata, mas que na verdade não é. E as duas decidem tentar ainda seguir a lei, né? Tentar ainda seguir o projeto, só que é aqui que o filme dá a oportunidade pro ápice. Pra protagonista perceber que não dá pra seguir essa lei mais, que ela tem que ir contra. Por quê? Porque elas conversam com os caras de baixo e percebem que em andares abaixo ali deles ainda, tem pessoas rebeldes. E a lei diz que os dois andares acima devem subir na mesa, descerem juntos, armados, e darem o corretivo nos rebeldes lá de baixo. Só que somente os dois andares acima. Então a Perempuan e a mulher não poderiam, porque elas estão no terceiro acima. Mas mesmo assim elas vão, porque elas querem justiça. Só que aí que vem a questão. Por terem feito isso e outras pessoas terem morrido também, aí elas são punidas porque quebraram o protocolo, quebraram a lei. Elas eram de um andar que não deviam ter interferido no problema abaixo. O que nos leva à apresentação do Babi lá, Dakin
Zimbabwe, sei lá o nome dele, seria meio que o Messias, o cara que controla e que ajuda eles a aplicarem a lei no lugar. Qualquer um que deixa de seguir a regra de comer cada um seu, de interferir nos rebeldes embaixo e tudo mais, eles precisam aplicar uma punição. E isso faz com que Perempuan e sua amiga sejam punidas. Sua amiga, punida com a morte, porque ela já tinha sido punida antes, perdendo um braço. Perempuan perde um braço, vê outras pessoas sendo punidas também, e isso aqui é o motivo suficiente pra ela ver que seguir essa lei dentro desse lugar não vai funcionar. Você vê que o filme traz essas pessoas que aplicam a lei como algo errado, a partir do momento que o líder deles lá fala que o terror é o caminho pra poder educar as pessoas. O terror é o caminho. Essa é a loucura, né? E é justamente por isso que depois que ela acorda, tudo tá mudado. Só que aqui a gente tem uma referência ao primeiro filme, né? Ela acorda ali junto com quem? Com o Trimazag, o cara que tava junto com o Goreng no primeiro filme, né? E que no primeiro filme ele morreu, tá? E isso é um ponto. Isso aqui é uma das provas de que isso aqui acontece antes do primeiro filme. Mas a grande questão nem é essa. A grande questão é que a partir daqui, Perempuan quer liderar um movimento rebelde contra essas pessoas que estão aplicando a lei e querendo seguir tudo certinho, porque elas estão matando e mutilando pessoas. Então ela se junta com o Trimazag, se junta com outros pra formar uma gangue rebelde. Vão subindo todos na mesa. À medida que a mesa desce, vão aliciando outras pessoas de outros andares. Os que não aceitarem morrem. Mas formam um grupo bem grande ali, param no andar e aguardam o cara lá, o aplicador da lei, descer pra poder lutar contra ele e a gangue dele e encerrar esse negócio da aplicação da lei severa. E aí que a gente tem a barbárie, né? A loucura, o encontro deles, dos dois lados ali, a luta ali de facas e tudo mais, com todo mundo matando a si mesmo. Praticamente todos morrendo, sobrando só Perempuan e o Trimazag. E é aqui que a gente começa a voltar sobre a trama de redenção da personagem, né? Ela fez tudo isso, matou todos ali, mas ela precisa arrumar um jeito de sair. E a gente vê que isso aqui foi parte de um plano que ela elaborou junto com aquela mulher, né? Antes daquela mulher morrer, quando elas foram punidas. Com base no que ela aprendeu com a mulher lá, a cada mês que passa, né? Eles vão mudar as pessoas de andar, só que pra fazer isso, eles jogam um gás ali dentro. Tiram a gravidade do lugar, que é o que a gente vê no final. Os funcionários do lugar, podemos dizer, entram lá e começam a movimentar as pessoas, trocar de lugar e pegar os corpos dos mortos pra descartar. Então, basicamente, o que a Perempuan elaborou de plano e por que ela fez todo esse massacre e tudo mais? Ela entendeu que era certo fazer a justiça, matar esse pessoal que tá aplicando a lei, ter essa luta, essa barbárie, mas sobreviver ali, ela conseguindo sobreviver, ela poderia se infiltrar no meio dos corpos das pessoas mortas e sair do lugar, né? Simplesmente se passar como um morto, e quando os caras fossem lá pra poder retirar os corpos, ela se passaria por um morto e sairia do lugar junto com os corpos. Poderia escapar dali teoricamente. Só que pra isso ela precisaria arrumar uma forma de não apagar com o gás que eles jogam no lugar, que faz todas as pessoas dormirem. E é justamente por isso que a gente vê que a Perempuan achou aquela tela naquele andar, pega aquela tela que tem uma tinta, um pedaço dela e coloca na garganta, que seria uma forma de barrar o gás de entrar no corpo dela e ela acordar no momento que os caras estão lá tirando os corpos. Que é basicamente isso que acontece depois. Depois que ela apaga, ela acorda com as pessoas tirando os corpos. Só que não. Aí que a gente explicou boa parte do filme, mas aí que vem um ponto de explicação do final que é o mais confuso. E se eu te falar que aqui nesse ponto o Perempuan, na verdade, não desmaiou, né? Depois que ela coloca o negócio na garganta. A cena faz parecer que ela desmaiou, que ela apaga ali e só vai acordar na hora que os caras estão lá removendo os corpos. Mas não, ela não desmaiou. Ela morreu. Tá? Se eu te falar que ela morreu. Sim, ela morreu. A partir do momento que ela engole o pedaço da tela e vão ser mostradas as cenas lá em verde, né, que o gás tá no local e os funcionários estão removendo os corpos, ela tá lá no meio, tudo isso é o que ela imaginava. É meio que a alucinação dela. É algo que não é real, imaginário, que vem da referência do cara lá, dos números imaginários. E é aí que as crianças entram em jogo. Lembra que eu já abri a explicação sobre esse filme, trazendo a questão sobre as crianças que aparecem lá juntinhas? Aquilo ali tem muito a ver com a imaginação da própria Perempuan, porque na história a gente aprende que ela tá ali nesse local de propósito, ela se colocou no poço com o objetivo de buscar a redenção, porque uma criança morreu por conta dela no passado. Que essa criança aqui representa nesse final. Essa criança é tirada das outras ali, e como se ela fosse ser colocada lá no poço agora. E a gente vê que a Perempuan, quando ela acorda lá, os caras estão removendo tudo, que não é uma cena real. Ela vê que a criança tá sendo deixada no pior andar, que é o 333, e vai salvar a criança, tenta levar junto com ela. Que é justamente assim que a Perempuan planeja se redimir. Ela causou a morte de uma criança no passado e, salvando uma criança daquele lugar, na cabeça dela ela está redimida. É assim que ela planejou. Só que aí que tá, antes dela se redimir, no momento lá depois do massacre, que ela coloca a tela na garganta pra poder acordar depois, ela morreu. Ela não conseguiu se redimir. Então o que é mostrado aqui depois é o que ela queria fazer. É como ela planejava se redimir. Ela imaginava na cabeça dela que ela ia acordar, ia salvar uma criança daquele local e ia cumprir o objetivo dela ali no poço, que era se redimir
ali do que aconteceu antes. E inclusive, como incremento, ela ia encontrar quem? O noivo dela, que é quem? O Goreng, o protagonista do primeiro filme. Por isso que lá no final, quando ela desce, né, desce tudo com o menino protegendo ele, ela encontra o Goreng, que no primeiro filme também morreu. O primeiro filme termina também com o Goreng descendo lá, e no final não se sabe o que aconteceu com ele, na verdade ele morreu. Os dois, o casal, eles são noivos, um morreu no primeiro filme, o outro morreu no segundo, da mesma forma. Tudo que é mostrado depois que eles morrem é o que eles queriam que acontecesse. A gente tem entrevistas do diretor depois do final do primeiro filme, que acontece bem parecido com o Goreng, comprovando que aquilo que acontece com ele não é real, então o que acontece com a noiva dele aqui também não é real, os dois morreram. E o ponto imaginário, dos números imaginários que o Samir Tin, o cara lá do início, né, que se jogou, fala, é referenciado aqui. Ele fala sobre imaginário, ele não quer acreditar no que é imaginário. E o filme termina justamente na imaginação. É por isso que o filme é maluco, eu sei, é doido, é sinistro, é doido mesmo. João Vitor, mas é sobre o poço? E a explicação sobre o que é esse lugar? O que dá pra saber? Esse filme traz alguma coisa? É nada, é só isso mesmo. Então, sobre o poço em si, a partir do final desse segundo filme, tendo assistido os dois, a ideia que dá pra se ter é que ali é uma prisão feita pra que as pessoas aprendam na marra a viver em sociedade. Pra que as pessoas sejam punidas por seus erros, algumas entram de propósito, tipo a própria Perampuan, mas ali é pra que as pessoas se redimam dos seus erros e aprendam a viver em sociedade, ou morram tentando. Basicamente essa é a premissa, essa é a explicação do que a gente tem a partir desse filme e do primeiro, é tudo muito parecido. Coloca nos comentários o que você achou, se tem um outro ponto que você ficou aí querendo entender mais, né, se você quiser eu trago também. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada sobre filmes e séries aí, no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!